Olá amigos e amigas Pereira Barretenses, eu sou o Cocão e o objetivo deste vídeo é trazer para vocês uma análise de toda a questão processual que envolve a CESP e a Prefeitura de Pereira Barreto. Quem deve para quem e qual seria a melhor solução para o caso hoje. Se você tem curiosidade e quer saber tudo sobre esse assunto, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Mas já deixo claro a todos vocês, desde já, que meu papel aqui é somente informar, pois eu penso que a sociedade precisa estar preparada sempre para, se o caso, cobrar responsabilidades e atitude de qualquer gestor público, seja ele quem for. Então, vamos logo ao que interessa. Resumidamente, galera, tudo teve início no ano de 2000, quando a Prefeitura de Pereira estava sob a administração do prefeito Washington. Na época, a Prefeitura propôs uma ação civil pública contra a CESP e o objetivo era condenar a CESP na obrigação de fazer, que consistia na implantação de unidades de conservação aí no município de Pereira. Visava isso minimizar os impactos ambientais causados pela construção da usina hidrelétrica de Três Irmãos, cujo reservatório, como é do conhecimento de todos vocês, inundou grande extensão territorial aí do nosso município. A CESP, óbvio, se defendeu e o processo foi instruído com inúmeras provas, notadamente a prova pericial, a mais importante. Em seguida, portanto, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da nossa Prefeitura, condenando a CESP a reparar os danos causados ao meio ambiente no nosso município. Na oportunidade, o juiz, inclusive, deixou claro que se a CESP não executasse o projeto, ela teria de arcar com uma multa diária de R$50 mil, mas que só poderia ser cobrada após decorrido o prazo de 5 anos indicado na perícia judicial. Pela reparação, portanto, entendam que a CESP foi condenada à obrigação de fazer, que era implantar 2 unidades de conservação e um parque linear em Pereira Barreto, o que deveria ter sido feito até outubro de 2010. Mas, como vocês sabem, toda decisão judicial comporta recurso. E por causa disso, até hoje, esse processo não teve fim. E detalhe, a CESP não cumpriu a obrigação até hoje. O caso está sob análise do Superior Tribunal de Justiça. E aqui, galera, eu chamo a atenção de todos, porque por mais que a CESP não tenha cumprido a obrigação durante todos esses anos, ela argumenta que várias razões contribuíram para isso. Uma delas, sempre mencionada pela CESP, seria o fato de Pereira não dispor de local apropriado para a implantação das obras. Ou seja, para a CESP, o município que é culpado. E por isso, não se deve falar aí em multa. Entenderam? Somado a esse fato, há também a discussão judicial pendente. Logo, não há como assegurar que a Prefeitura tem qualquer crédito financeiro junto à CESP. Em outras palavras, eu diria que ninguém hoje pode dizer que existe uma dívida financeira líquida e certa da CESP para com a Prefeitura de Pereira. Da mesma forma que também não há nenhum título executivo certo, definido, exigível em favor da Prefeitura capaz de assegurar aí qualquer ação de cunho executivo. Enfim, o tempo foi passando e em 2014, em paralelo, a CESP ajuizou uma ação de cobrança contra o município de Pereira Barreto, argumentando que em razão do convênio firmado entre as partes, a CESP procurou entregar o sistema de esgoto ao município, o que teria sido recusado irregularmente pela Prefeitura. Por conta disso, a CESP pretendia aí o ressarcimento de quase 15 milhões de reais relativo à manutenção do sistema de esgoto e contas de energia elétrica entre os períodos de novembro de 2003 a dezembro de 2013. Resultado, a ação foi julgada procedente e o município foi condenado a pagar à CESP todo o valor da dívida atualizado, mais honorários de sucumbência e custos processuais. Sobre essa decisão, ambas as partes interpuseram recursos que estão sob análise também dos tribunais. Mesmo assim, sob o argumento de que parte do valor da dívida estaria incontroverso e, portanto, já definido, já que não houve oposição da Prefeitura,
a CESP ingressou com outra ação agora em 2020, de cumprimento de sentença, para executar a dívida que, atualizada, ultrapassa aí, digamos, a casa dos 30 milhões de reais. Isso é possível? Sim, perfeitamente. O curioso é que, intimada a se manifestar, a Prefeitura apresentou defesa através do Dr. Chiesa, que não impugnou o valor da dívida e pediu apenas a compensação do valor devido e prontamente reconhecido com o crédito que ele entende possuir junto à CESP, em razão da ação civil pública, por conta da multa, lembram? Mas vocês lembram também que eu disse que não há nenhum valor definido ainda, se é que ele vai realmente existir um dia? Então, justamente por isso, o pedido de compensação da Prefeitura não foi aceito pelo Dr. Luciano, juiz da causa. Vejam que, ao contrário do valor da multa, a dívida da Prefeitura com a CESP já é líquida e certa e já está sendo executada. A sorte de Pereira é que a doutora Ana Flávia, numa rápida passagem pelo processo, reverteu o caráter definitivo da execução da CESP para provisório. E essa decisão deu fôlego à Prefeitura e tempo para que o município honre o pagamento. Lógico que a CESP já recorreu também desta decisão e aguarda pronunciamento do tribunal, que deve sair aí por esses dias. Mas o que me deixou perplexo e surpreso nesse estudo foi que, como estratégia jurídica, sem qualquer notícia de tentativa de acordo, a Prefeitura optou por ingressar com uma ação similar à da CESP, exigindo o pagamento de quase 350 milhões de reais e reiterou o pedido de compensação da dívida. Por razões óbvias, a estratégia não surtiu efeito. E numa boa, aqui reside minha maior preocupação. Mas antes de tudo, justiça seja feita. Todas essas questões jurídicas vêm se arrastando desde a administração do Washington, passando pela do Dagoberto, pela do Arnaldo Eromoto, até chegar no atual prefeito, Joãozinho. Todos sabemos que demandas judiciais demoram em muito, mas não se enganem. Qualquer decisão equivocada tomada nesse percurso pode colocar tudo a perder. Nesse sentido, é bom que vocês saibam que, mesmo ciente de que não possui, além de uma expectativa de direito, mesmo dispondo do jurídico interno remunerado para representar juridicamente aí o município, mesmo com o processo tramitando na comarca aí de Pereira Barreto, estranhamente, a Prefeitura está sendo representada por um advogado do Mato Grosso do Sul, subestabelecido pelo escritório de Presidente Prudente, cujo titular se exime de qualquer responsabilidade, merecendo até um de acordo do chefe do jurídico da Prefeitura. Inacreditavelmente, esse advogado desconhecido criou uma tese absurda e propôs, em nome da Prefeitura, uma ação de cumprimento provisório de sentença, baseado na sentença lá da ação civil pública que ainda não transitou em julgado e, portanto, não gerou o título executivo hábil para a execução do valor inicial pretendido, os tais 350 milhões de reais. Meu Deus, como assim? Será que o prefeito Joãozinho tem total conhecimento disso e concordou com a estratégia? Eu fico aqui me perguntando o que justificaria Pereira contratar um advogado desconhecido do Mato Grosso do Sul. Vou além. Será que essa contratação foi objeto de licitação? Quanto custou aos cofres públicos? Quem aí na Prefeitura, além do chefe do jurídico, foi conivente com essa, digamos, aberração? E vocês lembram da matéria do portal UOL que dizia que a Justiça determinou que a CESP teria de pagar quase 350 milhões para a Prefeitura? Pois é, infelizmente a matéria não durou um pôr do sol. Sim, porque diante da arriscada estratégia jurídica do advogado do Mato Grosso do Sul, chamado Dr. Clayton, a decisão, óbvio, foi cassada. E o resultado não poderia ser diferente, porque até um estagiário sabe que para iniciar um cumprimento de sentença, mesmo provisório, nos moldes pretendidos na inicial assinada pelo Dr. Clayton, leia-se uma execução judicial milionária. A Prefeitura precisaria ter em mãos, no mínimo,
o título executivo capaz de demonstrar que houve a conversão da obrigação de fazer da CESP em perdas e danos, e que a dívida seria então certa, líquida e exigível. Mas a Prefeitura não tem esse documento. Mesmo assim, e isso fica nítido no processo, o Dr. Luciano, juiz da causa, no ato, diria, de bondade, determinou que a Prefeitura emendasse a inicial e corrigisse aí os erros. Pois bem, já ciente do equívoco e sabendo que a Prefeitura corre um risco enorme de ter de pagar honorários sucumbenciais altíssimos, entre 10% e 20% de 350 milhões, gerando incidentes processuais desnecessários, o Dr. Cleito, advogado lá do Mato Grosso do Sul, com linguajar grosseiro e inapropriado, emendou a inicial e, pasmem, desistiu do pedido de condenação da CESP em cifras milionárias para tão somente requerer a obrigação de fazer, expressa na sentença proferida lá em 2005, mas sem apresentar qualquer base técnica para adequação do pedido. Sinceramente, em 22 anos como advogado, eu nunca vi isso. Mas enfim, jogo que segue, o Ministério Público pugnou pela abertura de prazo para a CESP se manifestar e antes disso acontecer, curiosamente sobreveio nova decisão do santo Dr. Luciano, no sentido de acolher a emenda da inicial e determinar que a CESP fosse intimada a satisfazer a obrigação de fazer, dando um prazo de 30 dias para a apresentação do projeto e 180 dias para o cumprimento das medidas. Como? Não me perguntem. Eu também nunca vi isso, pois se a própria Prefeitura confirmou a inexistência diária para a implementação do projeto, como a CESP tornaria execuível essa obrigação? Mas espera aí, vamos ser justos. O bondoso Dr. Luciano facultou, quase que não deixando alternativa à CESP, a conversão da obrigação de fazer em penas e danos. Ou seja, se a CESP não fizer a obra, que ela pague em dinheiro à Prefeitura. Vocês conseguem entender aí uma certa pressão? Mas vejam que curioso, nem o Ministério Público, nem o bondoso Dr. Luciano fizeram menção a qualquer valor relativo à multa cobrada pela Prefeitura inicialmente. Para mim, na minha triste e humilde análise, só isso já é suficiente para saber que essa multa dificilmente será aplicada e ou convalidada, por incabível até aqui. Mas vocês devem estar se perguntando, a CESP vai aceitar calada essa nova decisão do bondoso Dr. Luciano? Óbvio que não. Tanto que já juntou nos autos petição solicitando a reconsideração da decisão. A CESP, aliás, é representada pelo Pinheiro Neto, um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. Cabe agora aguardar o novo pronunciamento do Dr. Luciano, que confesso, estou mega curioso para saber qual será. No mais, é aguardar cenas dos próximos capítulos e eu faço questão de trazer tudo aqui para vocês. Enfim, espero estar errado, mas de tudo que li e analisei, lamento em ter que dizer para vocês não alimentarem esperança de que a CESP deve milhões de reais para a Prefeitura de Pereira. Há sim uma obrigação da CESP em implementar as áreas de conservação e um parque linear no município, e isso pode se traduzir em recursos financeiros, caso a Prefeitura mude a estratégia. Para mim, a melhor saída para a cidade seria uma composição amigável, visando converter a obrigação de fazer em perdas e danos, seguida de uma regular liquidação do valor eventualmente devido pela CESP, com a compensação da dívida já existente do município relativa à ação de cobrança que já está sendo executada. Por exemplo, se as obras fossem custar 100 milhões de reais, descontaria-se aí os 35 milhões da dívida da Prefeitura e a diferença viria para os cofres do município. Aliás, penso que isso já deveria ter sido feito. Se foi, eu não sei, porque um acordo depende, obviamente, das duas partes, mas que precisa ser tentado, isso não tenho dúvida. Sim, pois não há dúvidas também de que existe margem e meios para que isso seja levado a efeito em curto espaço de tempo, bastando que haja vontade política e capacidade profissional para isso. Bom, se continuar como está, numa boa, tudo indica que só Pereira tem a perder com o resultado das ações, com a demora,
considerando sobretudo aí que não há como a CESP executar a obrigação a que foi condenada a fazer. É isso, galera. Gostaria que soubessem que fiz contato com o chefe de gabinete do prefeito Joãozinho, meu querido amigo de longa data, José Carlos, a quem expressei minha visão do caso e até avisei que faria esse vídeo esclarecedor. Ele sabe que estou à disposição para ajudar no que for preciso e de quem quiser aí tirar as dúvidas, inclusive do prefeito, se Vossa Excelência aí quiser. E peço encarecidamente que continuem se cuidando, usando máscara, mantendo sempre que possível o distanciamento e aproveito também para prestar minhas homenagens a todos os profissionais da saúde e dos serviços essenciais de Pereira Barreto, solidarizando-me com todas as famílias enlutadas de Pereira Barreto. Boa sorte a todos nós. Deixa eu falar, antes que me esqueça, a ação popular que barrou o aumento dos subsídios dos vereadores continua valendo e estamos economizando cerca de R$50 mil por mês, podendo chegar a uma economia de mais de R$2 milhões em 4 anos. Fiquem com Deus.